Existe átomo azul? Calma que isso vai fazer sentido. Bom, tudo é feito de átomo. Então se eu tô vendo a cor azul, significa que eu tô vendo um monte de átomos azuis. Será que é isso mesmo? Tudo que enxergamos depende de luz. E por ser uma onda eletromagnética, pode ser propagada por qualquer meio, inclusive no vácuo. A cor é o tamanho do espectro eletromagnético que, ao incidir com o objeto, reflete a luz não absorvida. E no fim, vemos o material e sua respectiva cor. As coisas só fazem sentido quando observamos. Ou seja, não existe cor alguma. As tintas funcionam exatamente dessa forma. O preto absorve quase toda a luz. O branco reflete quase toda a luz. E é por isso que em ambientes muito claros, por exemplo, já é um certo incômodo, uma certa canseira para a nossa visão. Então, como eu falei, o azul, na verdade, ele depende da quantidade de luz que está sendo absorvida e da quantidade de luz que está sendo refletida. E aí gera o que a gente conhece como azul. E isso ainda depende do espectro eletromagnético. Então, por exemplo, a luz visível para nós está dentro de uma faixa específica de frequência, como está mostrando na tela aqui para vocês, que fica ali entre 400 a 750 nanômetros, mais ou menos. Além disso, nossos olhos têm um papel importante nessa identificação, obviamente. As retinas possuem dois tipos principais de células fotorreceptoras: os bastonetes, que são sensíveis às luzes fracas, mas não distinguem as cores. Ele basicamente nos ajuda a enxergar em ambientes com pouca luz. E os cones, que são o RGB da nossa visão: Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Eles nos permitem detectar até 7 milhões de cores. O daltonismo, inclusive, acontece devido a deficiências nos cones ou por falta de alguns deles. Quando finalmente nossos olhos absorvem as cores, nosso cérebro interpreta aquilo para dar sentido ao que vemos. A anatomia do olho e, consequentemente, as cores percebidas mudam de animal para animal. Os cachorros são dicromatas, ou seja, ao invés de possuir 3 tipos de cores como os seres humanos, RGB, como eu falei, tem apenas 2, azul e amarelo. Já as abelhas, por exemplo, enxergam um ultravioleta. A Universidade de Lincoln, no Reino Unido, realizou uma exposição que explora a percepção visual dos animais bem interessante, revelando como diferentes espécies enxergam o mundo, incluindo cores e luzes invisíveis aos humanos. O link com essas fotos está na descrição, porque especificamente essas fontes não têm permissão para ser divulgada em vídeos ou em conteúdos. Eu achei melhor não colocar aqui. Também não achei o termo ali de utilização, então melhor evitar. Depois acessa aí e dá uma olhadinha, é bem legal. Mas eu vim aqui por causa de música, não por causa de visão. Eu quero entender o som. Eu sei, mas você já parou para pensar que da mesma forma que a cor depende de diversos fatores para ser percebida, o som também pode ter essa subjetividade? Então, como a gente fez com a cor, vamos entender como que o som é gerado e percebido. De forma simples, som é uma vibração causada por algum objeto. E para que ele chegue aos nossos ouvidos, ele depende de um meio de propagação, porque ele é uma onda mecânica, diferentemente da luz, como a gente viu, que é uma onda eletromagnética. Isso significa que se você vê alguém tocando Black do Pearl Jam no espaço, você provavelmente vai pensar duas coisas. Primeiro, que rolê foi esse que acabou no espaço com esse cara tocando violão? E segundo, não tô ouvindo nada. Justamente porque não existe atmosfera no espaço. Só deixar claro aqui que a atmosfera é um meio de propagação, mas a água também é, por exemplo. Então ele pode se propagar em algum meio, atmosfera ou na água. Então essa é a diferença entre a luz e o som. A luz a gente consegue ver em qualquer meio, ela se propaga em qualquer meio, por ser uma onda eletromagnética, e o som depende de um meio físico, por ser uma onda mecânica. Bom, voltando para a Terra, uma vez que o som é propagado e chega aos nossos ouvidos, assim como a retina para a visão, temos o tímpano para os ouvidos, que vibra de acordo com o som e envia as informações para os ossículos do ouvido médio. Quanto mais agudo for o som, mais o tímpano vibra. Em seguida, o martelo, que é o primeiro pequeno osso do ouvido médio, recebe essas vibrações do tímpano, a bigorna amplifica esse som e o estribo transmite a vibração para a cóclea, que, por sua vez, converte o som em sinais elétricos para que, enfim, o cérebro possa interpretar. Vimos que o som depende da estrutura dos ouvidos para ser percebido e repassado, e, consequentemente, assim como a visão, também varia de animal para animal. O cachorro, por exemplo, tem um canal auditivo em L, enquanto nós, humanos, temos o canal auditivo curto e reto. Eles também possuem 18 músculos que permitem procurar a melhor posição para a captura dos sons. Você já deve ter percebido quando um cachorro começa a mexer ele assim de um lado para o outro para poder
achar a melhor posição para conseguir captar melhor o som, né? Como se você fizesse assim para canalizar a voz ou assim para ouvir melhor o que tá vindo da frente. Faz esse teste aí. Bom, se um cachorro normal tem 18 músculos, a Leia ali deve ter uns 30 mais ou menos. E como se já não bastasse tudo isso, eles também têm mais células sensoriais na cóclea do que o ser humano. E o resultado disso é ouvir provavelmente o dobro das frequências agudas do que o ser humano, chegando a captar sons de aproximadamente ali 45 mil Hz. Inclusive é assim que os apitos de cães são feitos. Uma curiosidade é que os golfinhos, eles ouvem até 150 mil Hz. Fazendo outra comparação aqui, assim como o azul tem uma frequência maior que o vermelho, notas agudas têm frequência maior que as graves. Portanto, se a gente fizer uma analogia, as cores fortes são como sons baixos, ou mais graves, né? Enquanto cores suaves são como sons altos. Será que de alguma forma conseguimos transformar as frequências das cores em som? Bom, infelizmente a resposta por enquanto é não. Porque como a gente viu, a luz é uma onda eletromagnética, enquanto o som é uma onda mecânica. Então, mesmo que tivéssemos a capacidade de ouvir a frequência equivalente à cor vermelha, que é algo de 430 THz, não daria certo por ser outro tipo de onda. Entretanto, existe um efeito fotoacústico que, ao aquecer uma matéria, a mesma emite uma onda sonora. Isso foi descoberto por Alexander Graham Bell, em 1880. Em outras palavras, quando uma substância absorve luz intermitente, pulsada ou modulada, ela sofre aquecimento localizado e rápido que causa expansão térmica. Essa expansão gera ondas de pressão no ar, ou seja, ondas sonoras. A ideia era enviar a voz usando luz solar modulada. Durante esses testes, ele percebeu que certos materiais emitiam sons audíveis quando expostos à luz intermitente. Isso gerou um aparelho que ficou conhecido como fotofone. Ele inclusive considerou esse aparelho mais importante do que o próprio telefone. Como a gente viu, é muito interessante essa questão toda de subjetividade e de anatomia dos seres, e isso tudo influencia na forma como eles percebem o mundo à nossa volta, tanto na visão quanto na audição ou qualquer outro tipo de interação. Isso é muito legal, porque cada um vai criar a sua própria realidade, né? Sua própria visão sobre o universo, consequentemente, sua própria interpretação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho para não perder os novos vídeos. Te vejo na próxima e tchau!